Pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos aí para mais uma aula. Vamos bater aquele papo, né, sobre comunicação empresarial, né? Ou melhor falando, comunicação organizacional, né? A comunicação dentro das organizações, ela é extremamente importante, tá? Independente do tamanho dessa organização, dessa empresa, seja hospital, seja o que for, qual é o ramo dessa empresa, dessa organização. O que nós temos que pensar em termos de comunicação? Buscar o que? A excelência, tá? Ter uma comunicação pautada em resultados e na qualidade. Algumas questões que são muito importantes para pensarmos, né, sobre esse fato. De qual comunicação que nós estamos falando? O que entendemos por qualidade? Tá? O que uma empresa, o que uma organização precisa fazer para ter uma comunicação com excelência? Né? Que resultados que nós vamos buscar aqui? Muitos problemas, muitas questões que acontecem dentro das empresas é problema de comunicação. Um conflito, uma informação passada para um cliente errado, para um empregado, às vezes o jeito que é passado, a forma. Dentro das empresas tem muito que o povo chama aí de rádio peão. Tá? O que é o rádio peão, né? É o fofoqueiro. É o fofoqueiro. Por isso que uma empresa, ela precisa ter um fluxo de comunicação. E como que ela vai se comunicar? Através de e-mail, através de WhatsApp, através do mural, através do memorando? Tá? Eu só acredito naquilo que é oficial. Tá? Aquilo que é oficial. Então, nas empresas, tem muito que nós chamamos de quê? De ruídos. O que são ruídos? São conversas atravessadas. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, nós temos que cuidar. Quem é um líder, quem é coordenador, gestor. As pessoas colocam muito palavras na boca dos outros. E isso não é saudável para ninguém. Para ninguém. Ela disse. Será que ela disse? Então, o que é essa comunicação? A comunicação, ela parece ser um processo muito natural, mas ela tem que ter, sim, um protocolo, uma forma das organizações se comunicarem. Nós temos que pensar na comunicação em relação ao que? É um pensamento sistêmico. O que é esse pensamento sistêmico? Eu estou me comunicando com um sistema, com várias pessoas. Tá? Um aprendizado, a comunicação também perpassa por quê? Pela questão do aprendizado, eu vou aprender com o outro. Tá? Cultura, questão de liderança, de orientação, de visão para o futuro. Então, às vezes, a organização, a empresa, ela está pensando em lançar um produto novo, alguma coisa assim. Então, ela tem que pensar nessa comunicação, como que ela vai apresentar esse produto novo, tá? A geração de valores, a valorização das pessoas, conhecer o cliente. Tanto o cliente interno, que são os empregados, e o cliente externo, que são os fornecedores, as pessoas, os que compram,
tá? E o desenvolvimento, a responsabilidade social, tá? O que nós temos que pensar em relação à comunicação? Que o maior vínculo da comunicação são as pessoas. Então eu posso usar vários instrumentos tecnológicos para criar um fluxo de comunicação, mas primeiro que quem vai criar esse fluxo é um ser humano. Quem vai passar essa comunicação também é um ser humano. Então nós temos que buscar o quê? Resultados. A empresa não pode perder. Então eu tenho que pensar nos clientes, nas pessoas, nas estratégias, na questão da liderança, da sociedade em si. Tá? E uma coisa, né, pessoal? Nós temos que ser éticos. Ter ética, ter moral, ter respeito em relação àquela empresa, aquelas pessoas que eu estou trabalhando. Com quem eu estou trabalhando? Quem somos nós para apontarmos o dedo ou julgarmos alguém? Tá? Então eu tenho que pensar o quê? Como que essa comunicação ela tem que ser feita? Através do quê? Do diálogo, do compartilhamento, da interação, da interlocução. Esse é o processo de comunicação. A cultura de informação. Tem empresas que não têm uma cultura de informação. O empregado é o último a saber. Tá? É o último a saber o que está acontecendo dentro de uma empresa. Uma empresa que joga aberta, que é clara, tá? Que diz o que está acontecendo, o que ela pretende. Ela vai ter o quê? Um grupo mais confiante, pessoas mais seguras dentro desse processo. Tá? A questão da cultura de comunicação, né? Buscar essa valorização, né? Essa cultura da comunicação. Então, a organização, ela precisa sim, obrigatoriamente, tá? Primir pela questão da comunicação, ter uma comunicação eficiente, tá? Eu já trabalhei em empresa, que eu já prestei serviço para vários setores. Cada gerente falava uma coisa diferente, da mesma empresa e a mesma informação. Aí você vê o quê? Tá? Uma interpretação, porque sempre que eu vou passar alguma informação, eu interpreto, eu vou fazer uma interpretação. Tá? Eu vou fazer uma interpretação. Pessoal, bom, continuando aqui, nós temos o que? A cultura de comunicação, a excelência. Eu vou compartilhar, eu preciso que alinhar esse processo de comunicação. Alinhar, ter um alinhamento. Ele pode ter falhas. Por isso, da necessidade de quê? De se avaliar esse processo de comunicação o tempo inteiro. Tá? Tem a questão de quê? Dos feedback. O que é feedback? É a questão da retroalimentação. Eu vou dar o quê? Um feedback para a pessoa. Tá? Aqui eu tenho que buscar o quê? A participação, a interação, a transparência, o respeito, o diálogo, e uma afetividade uma afetividade em potencial. Eu vou repetir aqui. A afetividade em potencial. O que é essa afetividade? As pessoas trabalharem a favor da organização. Ter aqui uma relação. Ter uma relação, um relacionamento positivo. Tá? Eu vou ter aqui públicos internos e públicos externos. Tá? Eu preciso ter um plano estratégico. Tem empresas
que sonham. Eu falo que tem empresa que sonha com o Papai Noel. Tem vários problemas de comunicação, contratam um bam na área de comunicação, às vezes gastam, investem e não dá resultado. Sabe por quê? Tá? Porque não adianta você criar ferramentas, estratégias que o empregado não vai utilizar, que o cliente não vai utilizar. Hoje as pessoas, elas não têm mais paciência. Elas querem o quê? Resultados imediatos. Então eu tenho que pensar o quê? Em ferramentas fáceis, práticas e que dão um resultado. E que às vezes é muito melhor eu criar essas ferramentas junto com o grupo de trabalho, com a equipe de trabalho, do que eu contratar um bam que não conhece a cultura dessa empresa, não conhece a realidade da empresa. Daí vem lá, com aquelas palavras bonitas. Se discurso e palavras bonitas resolvessem o problema da humanidade, nós estaríamos aí felizes, todos felizes e maravilhados. Tá? Então pensar que público é esse? Quem é esse público? Quem é o empregado? Quem é o cliente? Quem é o fornecedor? Tá? Que canais de comunicação que eu vou utilizar? Tá? Sempre pensando em quê? Em uma comunicação integrada. Todos têm que saber a verdade. Tá? Empresa que não fala a verdade, fica complicado. Tá? Que esconde o jogo. É complicado. Então nós temos que pensar aqui numa comunicação institucional, numa comunicação mercadológica e numa comunicação administrativa. O que é essa comunicação institucional? Tá? É como que a empresa vai proceder. Então, em relação ao RH, a área de gestão de pessoas, como que ela vai se comunicar com a empresa? A área de vendas, a área comercial, a área industrial, o setor, os departamentos, o departamento financeiro. Por isso que hoje as empresas mais modernas, elas não têm paredes, são ilhas, trabalha todo mundo no salão sem paredes, tá? Sem paredes. E o empregado pode levantar, ir lá falar com o outro, tomar um cafezinho, trocar uma ideia, ter essa liberdade. Também não adianta a empresa não ter paredes e a pessoa não poder se mexer. Tem que ficar plantada naquela ilha, naquela cadeira. Não vai resolver nada. Não existe paredes, mas tem paredes. Aí não vai resolver nada. Porque o funcionário não está jogando conversa fora. Ele pode até estar jogando conversa fora. Mas estamos ali interagindo, trocando alguma ideia. Tá? Então, quanto menos parede eu tiver, quanto mais a empresa tiver uma comunicação limpa, branda, melhor para ela. Tá? Então eu tenho que pensar na instituição, eu preciso pensar nessa administração e no mercado. Tá? E no mercado, porque pessoal, às vezes um comercial pode destruir uma empresa, uma atitude. Hoje as pessoas olham muito, aquela empresa lá é desumana, aquela empresa lá não cuida do meio ambiente, aquele diretor da empresa lá não trata bem as pessoas, tudo isso. Eu não entro nessa loja, não gosto do dono dessa loja, enfim.
Então, hoje nós estamos muito na vitrine, todos nós, independente. Um bebê nasce, ele já está na vitrine. Então, você acaba passando uma imagem e as pessoas interpretam, tá? Eu nunca esqueço, um dia eu coloquei um negócio lá, um pensamento no Facebook, nada a ver, eu achei bacana, né? Recebi um monte de ligação e de WhatsApp. Ai, você não está bem hoje, o que você tem? Eu falei, meu Deus, mas o que eu fiz? Então, as pessoas interpretam. Pessoal, essa comunicação institucional, o que eu tenho que pensar na imagem da empresa, na imagem corporativa? Que imagem que eu estou passando, tá? Eu lembro, há muitos anos atrás, teve um comercial de uma associação, ela colocou um vidente e uma bola de cristal, fez uma coisa assim, que a vidência não existia, que a bola de cristal não existia. Pessoal, apareceu um monte de gente lá na empresa, tá? Falando com o superintendente, eu trabalhava nesta empresa, pedindo por favor para tirar aquela propaganda, tá? Então tudo isso, tem que cuidar, tem que cuidar muito, Qual é o teu público? O meu público não acredita em Deus, então você não pode fazer comercial colocando Deus acima de tudo. Infelizmente, o mercado é assim. Eu tenho que pensar na imagem corporativa, eu tenho que pensar na questão do marketing social, do jornalismo empresarial, Como que nós vamos fazer isso? Como que vai ser a comunicação interna? Tá? Qual vai ser o processo? O que vai ser utilizado de fluxo, de redes formais, informais? Porque existe o quê? A rede formal, aquilo que é um fluxo. O informal é o quê? A comunicação no dia a dia, entre cliente, entre pessoas. Tá? Barreiras. Que barreiras que nós temos? Quais são as mídias que vão ser utilizadas? Então, o que é essa comunicação interna? Eu tenho que buscar a excelência, a cultura. Tem empresas que têm uma cultura muito fechada, muito enraizada. Geralmente, empresa familiar. As pessoas têm medo. Ele criou aquela empresa sozinho, aí às vezes a empresa vai crescendo, e ele não sabe lidar com isso, ele vai perdendo o controle, tá? Ele vai perdendo o controle. A questão da comunicação, da cultura, da efetividade, dessa comunicação, que realmente ela aconteça de uma maneira positiva. A questão aqui da comunicação interna, da comunicação administrativa, tá? E aqui eu também tenho que pensar, pessoal, no endomarketing. O que é esse endomarketing? É a maneira como as pessoas falam, como as pessoas se posicionam, como elas se vestem. Tá? Tem gente que não liga muito para a aparência, mas ela é necessária. Você precisa vender a sua imagem. Você precisa vender a sua imagem. Tá? Querendo ou não querendo, tá? Nós temos que pensar no ser humano, valorizar o ser humano, mas você está vendendo a sua imagem. Que imagem que eu estou vendendo? Infelizmente, as pessoas olham para você, para a sua aparência, como você se veste, como você se apresenta.
Então, a elegância dentro da empresa é necessária. O que é o endomarketing? Tá? É a imagem que as pessoas vendem delas e dessa empresa. Pessoal, eu já liguei para a empresa e a pessoa fala mal da empresa. O que ela está fazendo lá? Aí não tem como, né? Você pensar em alguma coisa aqui. Pessoal, públicos internos são o que? Os empregados. Ai, professora, falar empregado é feio. Sinto muito. O Ministério do Trabalho usa esse termo. Então, eu posso utilizar lá colaboradores, parceiros, mas na carteira do trabalho, nós somos o quê, amados? Empregados, nem adianta. Eu falo assim, não adianta vir com esse papinho aí, porque é empregado mesmo. Tá? Então, nós temos que pensar o quê? Nesse público interno. Quem é esse público interno? Eles sabem ler e escrever? Eu já trabalhei em empresas de ter analfabeto total. E ainda tem analfabeto total. Nós ainda temos no Brasil cadastrado 18 milhões, tá? Hoje, né? No dia de hoje, tá? 18 milhões cadastrados de analfabeto total. Pode ser que tenha mais. Isso é o que tem lá na página do Ministério da Educação e Cultura. Tá, pessoal? Quem é esse público? Sabe ler? Tem celular? Olha o WhatsApp? Tá interconectado? Tem empregado que fala assim, eu não gosto de WhatsApp. Ninguém tem que me mandar mensagem por WhatsApp porque eu não gosto, mas vive no Facebook. Eu não entendo isso. Não que não possa ficar no Facebook. Mas qual é a diferença do Facebook e você atender o WhatsApp? Não entendo isso. Então, a empresa pode criar, sim, né, uma página no Instagram, página no Facebook, sei lá, né? Tem tantas maneiras, né? Hoje, eu acho que tem demais. Então, tem que criar uma só. Senão já vira uma confusão, tá? A busca da valorização dessa pessoa, a questão da comunicação interna, a questão da imagem organizacional, como eu já coloquei, tá? Como que essa empresa é vista dentro e fora. Eu já tive pessoas falarem, não compra produto dessa empresa, eu já trabalhei lá. Vai queimando. Hoje a coisa mais fácil que tem é uma publicação queimar uma empresa. É igual você, eu vou viajar, daí você vai procurar o hotel. Aí você vai lá nos comentários. Tá? Daí você pensa assim, será? Aí você vai para aquele hotel e pensa assim, mas não é aquilo. É porque às vezes é um fato isolado, né? A pessoa vai no hotel, passa por um problema naquele hotel e vai numa rede social e detona. Né? As pessoas não têm compaixão, né? Elas são cruéis. Tá? Uma construção dessa imagem. Tá? Então eu tenho que ter o quê? A valorização das pessoas. Um funcionário, um empregado descontente, desmotivado, desvalorizado, vocês acham que ele vai fazer alguma coisa? Não. Ele vai estar lá desanimado, fazendo as coisinhas básicas. Então, o processo de comunicação, ele perpassa por toda a rede. É um conjunto
né? É um conjunto de todo o processo de gestão de pessoas. Então, o processo de recrutamento e seleção, cargos e salário, avaliação de desempenho, motivação, benefícios, de ele estar fazendo aquilo que ele tem interesse, que ele goste, de se sentir bem naquele local, acolhido. Tá? Então eu tenho que pensar nessa questão da valorização, da política interna, da questão da qualidade. Pessoal, então pensem comigo. Como uma empresa, uma organização, independente do tamanho, se ela tem 2, 3, 4 funcionários, se ela é de pequeno, médio ou grande porte, tá? Como que ela pode desenvolver aqui um processo de comunicação com qualidade, tá? Com qualidade. Então, temos que pensar na valorização das pessoas, no processo, na construção de políticas de comunicação interna e externa, tá? No comprometimento, na questão aqui, as pessoas pertencerem a esse processo e ter realmente aqui uma comunicação com qualidade. Quem vai criar esse sistema de comunicação de qualidade? Todos. Inclusive a pessoa que faz cafezinho. E digo mais. Essas pessoas que fazem o cafezinho, que cuidam da parte de serviços gerais, elas escutam tudo. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás. Eu tinha um carinho muito especial pelo proprietário, ele era um senhor, e ele chegava, ele nunca entrava pela porta da frente, ele entrava lá nos fundos, ele ia lá na produção e vinha caminhando. E um dia eu perguntei a ele, eu disse que engraçado, os seus filhos, os seus genros adentram pela porta da frente e o senhor não. O senhor vem lá nos fundos. Ele disse, lá nos fundos eu tomo meu cafezinho, eu passo pela produção e eu sinto o termômetro da empresa. Quando eu chego aqui na minha cadeira, eu sei tudo o que está acontecendo e todos os problemas da empresa. Aí eu faço uma reunião com os gerentes, ele sempre fazia praticamente todos os dias, porque era uma empresa familiar, ele era o fundador, ele tinha um controle. E daí um dia ele disse, às vezes eu fico olhando para eles, como eles mentem para mim. Eles vêm aqui enfeitar, contar o que não está acontecendo. Só que eu escuto. Eu aprendi muito com esse senhor, né, dono de uma grande metalúrgica. Foi uma experiência riquíssima. Eu era uma jovem, saindo da universidade, cheia de sonhos, né? Achando que eu ia transformar o mundo, mas sempre alguma coisa nós transformamos, alguma pessoa nós transformamos. Eu aprendi muito, muito com esse senhor. Então, o que nós temos que pensar? Em ferramentas eficazes e eficientes. Eu preciso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir toda a equipe. Tá, qual é o problema de comunicação que tem no seu setor? E a partir daí, vocês vão criar
em equipe, através do diálogo, estratégias para melhorar o processo de comunicação. Eu posso buscar a colaboração de alguém da TI, alguém da área humana, alguém na área da produção. Se a empresa é muito grande, eu vou criar o quê? Um comitê de comunicação. Esse comitê vai ouvir os demais e vai trazer soluções. Não adianta eu falar, tá tudo ruim. Mas qual é a solução? Qual é a proposta que eu tenho? Tá, pessoal? Qual é a proposta? Então, pense nisso. O que nós podemos fazer para ajudar as organizações? Não interessa qual. Pode ser o condomínio, pode ser uma igreja, pode ser uma empresa, pode ser, às vezes, até a nossa família. A família é uma organização, é uma empresa, entre aspas, tá? A grande família. Então, o que nós podemos estar fazendo aí neste processo? Pessoal, pense nisso. Pense sobre a questão da comunicação. Até!